Eu quero trazer mais um pouquinho sobre quem é a Juliana aqui pra vocês entenderem exatamente esse processo de adoecimento e de reconstrução aqui. E aí, eu tô criando uma forma de falar com vocês e que eu consiga também fazer outras coisas. Uma, afinal de contas, eu sou mulher, então eu consigo fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Outra, porque às vezes eu passo tanto tempo aqui falando, e aí eu tenho que editar e tudo mais, e quando eu vejo, eu não fiz nada. E eu sou uma esposa troféu diferenciada, né? Eu preciso cuidar da casa. Então, diante disso, eu criei este episódio de Fala Mais Faz. Então vocês acompanhem aqui, que eu vou contar pra vocês várias histórias. E hoje eu vim aqui falar pra vocês sobre a pós de cuidados paliativos. Essa semana eu tenho pós em cuidados paliativos e eu confesso que às vezes minha cabeça dá uma bugada, assim, porque exige muito emocionalmente. Então já no início da semana eu já começo assim, nossa, hoje tem pós, essa semana tem pós, então eu preciso me organizar, fazer isso e aquilo outro, né? E após ela toma o meu tempo de quinta-noite, sexta, a partir das 2 horas da tarde até a noite e sábado o dia todo. E falar sobre o sofrimento do outro, falar sobre cuidados em fim de vida ou cuidados de pacientes com doenças que não têm cura, não é fácil. Mas são propósitos na nossa vida e que a gente só entende quando tá lá no meio. Quando eu era supervisora do atendimento domiciliar, na primeira vez, né, que eu assumi uma equipe de atendimento domiciliar, eu dividi essa equipe junto com uma médica que era paliativista e ela ficava responsável pela equipe de cuidados paliativos também do hospital, né? E quando ela saía de férias, eu auxiliava a equipe na parte de RH, né? De departamento pessoal. Eu não sabia nada de cuidados paliativos, então eu não conseguia colaborar. Só que sempre quando tinha algum problema institucional, quando eles tinham um pouco de dificuldade de acessar alguma equipe, ou alguma coisa mais corporativa, né? Não ligado ao cuidados paliativos, eles me chamavam e eu ia auxiliá-los. E aí, com isso, você acaba, querendo ou não, lidando, né, com cuidados paliativos. E aí, essas pessoas falavam, por que você não faz, né, por que você não especializa, você é uma pessoa tão humana, você gosta de cuidar do outro, eu acho que você se daria. E eu, com muito preconceito, falava, Deus me livre, vou ficar lidando com morte, já é muito difícil de lidar com vocês vivos aqui, imagina com a morte. E passou. Eu saí desse serviço, assumi uma outra equipe de atendimento domiciliar, e lá não tinha especialista em cuidados paliativos, então a minha experiência, que era pouca que eu tinha, ajudava algumas questões. E aí a Prefeitura de São Paulo fez a diretriz de cuidados paliativos, né? A Secretaria de Saúde fez a diretriz técnica de cuidados paliativos, e diante de quem tinha experiência, que era as EMADs, foram responsáveis por passar para as equipes de atenção básica, porque a diretriz fala sobre o atendimento domiciliar em geral em pacientes com perfil de cuidado paliativo, né? E aí, quem tinha mais experiência éramos nós, e nós assumimos essa responsabilidade. Confesso que era bem difícil, eu tenho facilidade com a educação continuada, mas com temas que eu tenho segurança, né? Já com cuidados paliativos que eu fazia só algo muito raso, assim, eu não tinha tanta segurança, mas falaram, só vai, e eu fui. E aí eu comecei a ensinar as pessoas, e pra você ensinar uma coisa, principalmente uma coisa que você não tem domínio, você precisa estudar cada vez mais, né? Então eu fui atrás cada vez mais sobre isso, só que era bem difícil, assim, porque eu trabalhava num local onde questões políticas e ego eram muito altas. Não que todos os lugares não são, mas esse era muito. E eu confesso que o meu propósito é ajudar as pessoas, e isso me adoecia, assim, porque as pessoas, quando elas viam que você fazia mais sucesso que elas meio que te boicotavam, assim, né? E eu lembro que um dia eu tava bem chateada com essa situação, porque eu falava, poxa, eu faço isso com tão bom grado, né? E eu conversei com Deus e falei, Senhor, por que eu tô passando por isso, né? Por que as pessoas querem me boicotar de uma situação que o Senhor me colocou, né? Porque eu acho que é isso, Deus tem propósito na sua vida e é Ele que coloca a gente em determinadas coisas, né? E aí, eu lembro que nesse dia eu fui pra academia, mas eu não conseguia, tipo, focar nos meus exercícios, eu só queria ficar pensando naquilo e tava remoendo. E eu ficava conversando com Deus e tal, e teve uma hora que eu tava já fazendo o cardio, eu tava na bicicleta, e me deu uma vontade de chorar, porque eu tava, tipo, sabe, bem chateada com aquela situação. E eu falei, poxa, Deus, eu vou ter que ficar passando por isso? E aí o meu telefone tocou, e aí eu recebi uma mensagem de uma pessoa muito importante da Secretaria da Saúde, que representa o atendimento domiciliar, me chamando para um congresso de cuidados paliativos. E era um congresso que eu queria muito ir, só que ele tava muito caro. E eu tava juntando dinheiro pra trocar de carro, e eu queria iniciar uma pós também. Então eu falei, poxa, não vou investir nesse congresso. E aí eu falei assim pra essa pessoa, nossa, eu fiquei muito contente com aquilo, né? E eu falei, tá bom, eu vou, fiquei bem contente, ela também ficou bem feliz que eu topei. Só que aí eu lembrei que ia entrar uma nova colaboradora
no serviço, que eu precisava estar lá pra recebê-la, né? E aí eu falei pra ela, poxa, eu não vou poder ir porque eu tenho que receber uma nova colaboradora, né? Na hora que eu falar, tipo, pros meus líderes, eles vão falar, não, Juliana, né? A sua responsabilidade é outra agora. E aí ela falou, não, você vai, recebe a pessoa e depois você vai, ó, porque o congresso são 3 dias, então não tem problema você chegar atrasado em um dia. E eu falei, beleza, então eu vou. Tinha todo o incentivo da pessoa morta do atendimento auxiliar, quem era eu, né, na fila do pão pra falar não. E aí eu acessei uma das minhas lideranças para avisar, e aí ela falou que não era bem assim, que eu não simplesmente podia ir para um congresso, independente de quem tinha chamado, que eu precisaria pedir para que ela solicitasse para minha, tipo, para os líderes maiores, se eu poderia ir ou não. Aí eu, de novo, Deus, me ajuda, né? Porque como que vai ser? Vai ser ou não vai ser, né? E aí eu fiquei muito sem graça, tipo, pra aquela pessoa que era tão importante e que tinha me dado o ingresso pra, tipo, ela mandar um e-mail, sabe? Pra eu ter autorização pra isso, assim. E eu não sei lidar muito com isso, porque eu sempre fui muito autônoma. As pessoas sempre, do meu antigo trabalho, onde eu fiquei durante muitos anos, tinha muita confiança quando eu falava, olha, eu vou pra tal lugar, ou eu comprei, ou qualquer coisa. Até porque é isso. E se eu tivesse comprado esse ingresso? E se eu não tivesse ganhado? Se eu tivesse comprado, eu não ia poder ir, eu ia ter que esperar uma autorização, né? Sendo que isso impacta no meu serviço, né? Eu teria um grande impacto se eu fosse pra esse congresso. Mas, fui com muita vergonha e pedi pra essa pessoa mandar um e-mail, né? A pessoa que me deu o ingresso. E ela, claro, pode deixar, eu mando. Eu morrendo de vergonha de pedir, ela foi muito mais simples do que eu imaginava. E ela mandou o e-mail na hora. Assim, eu já recebi, e aí eu já avisei, né, a liderança que o e-mail tinha dado. Ah, tá bom, agora vamos esperar todos autorizados. Ok, pra ir num congresso que faria toda a diferença no serviço. Ok, respirei fundo. E aí, lembrando, o congresso já era no outro dia, então eu precisava de uma resposta rápida. E essa resposta não chegou. Fui trabalhar, porque eu precisava receber a nova colaboradora. Recebi a nova colaboradora e fiquei esperando. E nada. E aí eu comecei a ficar brava, porque eu falei, poxa, gente, isso não é pra mim, é pro serviço, né? Quanto mais eu souber como ficar as localizações, vai ser bom. E ninguém me respondia. E aí eu conversei com um colega de serviço, que ele viu que eu tava aflita, e ele falou, o que você tem, né? Na verdade era um funcionário, ele me chamava de chefinha. E aí ele falou, o que você tem, chefinha? E eu contei pra ele, ele falou, meu, pega suas coisas e vai. A pessoa morte chamou, entendeu? Então, tipo, quem tá abaixo, qualquer coisa, ela vai te defender. Até porque era uma pessoa que eu tenho muito contato, ela gosta muito de mim, ela gosta muito do meu serviço. A gente tem uma identidade muito parecida. Então, ela iria me defender. Eu falei, quer saber? Eu vou. Aí, quando eu tava no meio do caminho, eu recebo uma mensagem no meu WhatsApp, da pessoa que eu tinha encaminhado e-mail, né, pedindo autorização, perguntando se eu já tinha ido pro simpósio. E eu falei, e agora? Eu falei, bom, não minta. E eu falei assim, estou a caminho. Ela falou, ah, tá bom, porque não responderam, né, mas eu te autorizo. Ou seja, não precisava nada daquilo, né, mas eu falei, ok. E aí, eu fui pra esse congresso, e quando eu cheguei lá, foi mágico, porque logo no primeiro... na primeira das salas que eu entrei, que eram várias salas, eu já me identifiquei. Era sobre liderança no cuidado paliativo. E eu me identifiquei com todas as dificuldades, com tudo que a gente encontrava. Então eu falei, poxa, era pra eu estar aqui mesmo. E aí, lembra que eu disse que eu tava procurando uma pós pra fazer? Eu cheguei lá e tinha vários estandes de faculdades, de cursos, de tecnologia, enfim, né? E aí me falaram, ah, o Paliar tá aqui, eles estão dando desconto. E o Paliar é uma das referências pra especialização em cuidados paliativos, só que, como ele é referência, ele é caro. E eu não estava podendo investir um dinheiro daqueles na pós, na especialização, porque eu queria trocar de carro. Então eu estava tentando achar alguma coisa que eu conseguisse estudar, mas ao mesmo tempo que eu também conseguisse guardar um dinheiro. E aí eu nem fui ver. No outro dia, aí chegou uma outra colega e falou, Juliana, tá com muito desconto, vai lá ver e tal. E aí eu conversei com um médico, amigo meu dele, ele falou, Ju, é referência, se for pra você fazer, você tem que fazer no Paliar, tá, total. Aí eu falei, aí eu fui. Mas sabe quando você vai, tipo, meio que... Ah, vou porque preciso ir lá pra ver quanto que é. Mas achei que não ia rolar. E aí eu adorei as meninas que me receberam. E o preço real tava muito em conta. Eu pensei, será? Aí vim pra casa, conversei com o dono chinês e tal. E aí ele falou, poxa, vai, investe e tal. É isso que você quer? E aí eu fiquei enrolando, porque esperando o próximo pagamento pra eu pagar, e aí, tipo, eles iam dar desconto até o dia 29, e eu recebia dia 30. Eu falei, putz, e agora? Eu falei, olha, pode ser dia 30? E aí eles, pode ser. Sabe quando, tipo, tudo dando certo pra acontecer? E aí, eu me inscrevi, tô fazendo a pós, e o mais interessante disso tudo é que hoje eu não tô mais trabalhando com atendimento domiciliar. Ou seja, o que eu queria investir na pós pra melhorar a minha equipe, pra melhorar, né, a minha liderança, né, diante desse assunto, para fazer educação continuada no território, que era o que esperavam de mim, não deu certo. Mas
Hoje eu entendo, essa pós ela tá me fazendo tão bem pro pessoal, porque a gente precisa ter autocompaixão, e é uma coisa que eu tenho muita dificuldade. Eu cuido muito do outro e esqueço de mim. E eu já entendi isso. Todos os dias na pós é falado sobre isso. O quanto a gente precisa se cuidar pra cuidar do outro. E isso, gente, não é só na área da saúde, isso é em todos os aspectos da nossa vida. Quem é mãe se dedica tanto pro filho que às vezes esquece de se cuidar. E aí, nada dá certo, porque você não consegue se dedicar também ao seu trabalho, não consegue se dedicar ao seu relacionamento e tudo mais. E não que o seu filho não seja primordial e importante na sua vida, mas você também é importante, porque se você adoecer, você não vai ter condições de cuidar dele. E eu começo a aprender isso nessa especialização, sabe? A espiritualidade é você respeitar o outro, porque a gente carrega tanto os nossos valores, que o valor do outro nesse momento, num momento de fragilidade, de vulnerabilidade, de doença, é muito importante. E eu trago isso aqui, o porquê que eu fui fazer essa pós, porque eu entendo que foi tudo muito encaminhado por Deus. Porque eu tava passando por um momento onde o ego e a política institucional de onde eu trabalhava tava muito forte. E aquilo também tava me adoecendo, porque isso não faz parte dos meus valores. O meu negócio é cuidar do outro. E quando você envolve essas questões de ego e política, você deixa o outro de lado. E essa mensagem, esse congresso gratuito, que tava caro, todo mundo pagando, eu recebi gratuito, eu entendi que foi um recado de Deus. Deus, ele dá sinais pra gente de onde a gente precisa estar, do que a gente precisa fazer, e a gente precisa estar esperto com esses sinais. Por quê? Porque foi o que a gente pediu. Eu pedi pra Deus isso, eu pedi pra Deus um sinal de se o que eu tava fazendo tava certo, se o caminho que eu tava seguindo tava certo. E ele me mostrou que sim, que as pedras no caminho foi ele também que colocou, mas ao mesmo tempo ele também ia tirar, ele ia abrindo o caminho pra eu passar. E é o que tem acontecido na minha vida. Então fica esse recado aqui pra vocês. Acreditem no que vocês entendem que faz parte dos seus valores. Se você vai fazer bem pro outro, peça pra Deus esse direcionamento que ele vai dar. Espero que vocês tenham gostado dessa história, porque após essa especialização tem feito muito sentido pra mim. E eu quero cada vez mais trazer essas histórias aqui pra vocês.